Nós estamos felizes, né, porque mais um mês está iniciando. Esse mês é um mês bastante especial para nós, por várias razões, né? É o mês da Reforma Protestante, a vertente teológica, né, do qual nós somos oriundos, e esse mês também é o mês de aniversário da nossa igreja, né? Então eu já quero convidá-los, né, para o último domingo desse mês, né? Então a gente tem uma comemoração especial, um culto, né, especial, comemorando mais um ano de vida dessa igreja, que está completando esse ano quantos anos? 29 anos. E aí eu estava pensando aqui também, né, porque esse é o mês da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, a Reforma está completando. E é engraçado porque, veja bem, eu vi em alguns sites lá 506 anos e outros 507. Eu falei, opa, a única forma de a gente chegar num veredito é fazendo lá 2024 menos 1517, dá quantos? Cadê os japoneses aí da nossa igreja? Sabe fazer conta rapidinho. O Shinnok. 506 ou 507? 507 anos, né? Eu falei para vocês que era. Então, esse mês nós estamos, né, comemorando aí 507 anos da Reforma Protestante. E pensando nessas questões, né, nós resolvemos trazer esse tema que é bastante importante para nós, da Reforma Protestante, inclusive, que é o tema da vocação. E o que é a vocação? Vocação é um chamado especial. Então, pessoas vocacionadas são pessoas que são chamadas, escolhidas para um fim específico. Então, uma pessoa vocacionada é uma pessoa que é cheia de habilidade para desempenhar determinado papel. Então, quando a gente vê uma pessoa brilhando no lugar que ela está, a gente fala, essa pessoa tem vocação para isso. É quando uma pessoa é excelente naquilo que ela faz. Então, quando a gente observa assim, as mães, por exemplo, a gente fala, olha, vocacionadas para ser, as mulheres são vocacionadas para ser mãe. Porque é incrível, né, a forma que o amor, o cuidado, né, se manifesta. E toda vez que a gente vê alguém exercendo as suas funções com excelência, a gente logo chega a essa conclusão. Né? Nós temos aqui uma pessoa vocacionada para realizar essa tarefa. A Reforma Protestante ela foi responsável por trazer alguns princípios. Um dos princípios que a Reforma Protestante recuperou foi o princípio do sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, a Reforma Protestante ela lutou contra um status quo que havia sido estabelecido na igreja, onde apenas os clérigos, né, tinham as primícias e o privilégio de servir ao Senhor por meio dos serviços eclesiásticos, religiosos. O povo, então, de maneira geral, eles não participavam muito da vida da igreja. Então, quando a gente pensa assim, vamos orar, leitura responsiva, as orações que nós fazemos juntos aqui, participar do louvor, cantar junto, estar, né, se colocar em pé, essa interação no culto a Deus não existia. E uma das razões era essa, né? Essa tarefa do serviço na igreja, ela estava limitada a um número de pessoas, né, que estudavam e que se dedicariam então integralmente a esse serviço. De maneira que a igreja então ela tinha apenas a função de participar, de vir. Né? E logo as tarefas religiosas não faziam muito sentido então para as pessoas. E aí os reformadores trabalharam muito nessa questão, né, recuperando aquele texto que foi lido aqui, inclusive na liturgia, né, de 1 Pedro 2, né, do 9 em diante, que diz, né, que fala que nós fomos chamados do reino das trevas para o reino da luz. Houve um chamado de Deus.
Deus nos tirou de um lugar para nos conduzir a outro. No entanto, essa vocação não é apenas para sair do reino das trevas para o reino da luz, mas é uma vocação para o serviço também. Então, uma coisa fundamental de a gente pensar sobre a vocação baseado nesse chamado universal de todos os santos, é porque esse chamado tem como base não as nossas capacidades, não as nossas habilidades. Quando nós somos chamados pelo Evangelho para seguir ao Senhor e para ir para onde Jesus está indo, esse chamado não tem a ver conosco, mas tem a ver com a graça de Deus. A graça irresistível de Deus. A maravilhosa graça de Deus, que nos chama apesar de nós mesmos. Mas esse chamado baseado na graça de Deus também é um chamado para missão. Porque uma vez que nós somos chamados, então, pelo Evangelho, nós não somos apenas chamados para participar da igreja, mas a gente é chamado para cumprir uma missão. Ou, se vocês preferirem, uma comissão, uma grande comissão. Então, por que você está aqui essa noite? Porque você foi chamado, você foi vocacionado. Se você crê em Jesus hoje como seu Salvador, saiba que você foi vocacionado para isso. Agora, essa vocação ainda não acabou. Crer em Jesus é o início dessa aventura chamada vida cristã. Então, nós estamos aqui agora para desempenhar um papel. E é incrível a gente pensar nessa questão da vocação, porque ela vem exatamente preencher algo muito importante em nós, que é o senso de propósito, que é o sentido da vida. O sacerdócio universal de todos os santos para cumprir a missio Dei, que é outro valor da reforma protestante, a missão de Deus. Se eu te perguntar assim, o que Deus está fazendo hoje? Jesus, certa vez, disse que o Pai trabalhava até agora e ele trabalhava também. E nós podemos repetir isso. Ok, o nosso Pai Celestial, ele trabalha até agora e nós trabalhamos também. Mas a pergunta é, qual é o trabalho? O que Deus está fazendo? O que Deus está realizando e que nós deveríamos estar participando? E essa é a questão chave, porque quando a gente olha uma das marcas aí da nossa sociedade nesses tempos de pós-modernidade, não é exatamente o vazio existencial. A crise das pessoas não é exatamente a falta de propósito e sentido para a vida. Quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe isso. A grande pergunta sem resposta é: por que eu estou aqui? E logo em seguida, para que eu estou aqui? Então, uma pessoa que não sabe por que está aqui e uma pessoa que não sabe para que está aqui, ela está perdida. Ela está perdida. E estar perdido é estar sem missão. Então, essa ideia do sacerdócio universal de todos os santos, ela responde exatamente essas duas perguntas. Por que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui? E a primeira resposta é essa: nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Eu e você somos resultados da graça de Deus. Mas para que estamos aqui? Para cooperar com o Senhor nessa grande missão de expandir o Evangelho por todo o mundo, de testemunhar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, porque com essa introdução eu gostaria de expor aqui um chamado. Jesus chamou discípulos de maneira objetiva, e esses chamados, essa vocação dos discípulos tem muito também a nos ensinar. De certa forma, em essência, existe um padrão, do qual faz parte todo o chamado. Todos aqueles que são chamados por Jesus
passam por essas fases de alguma forma. E Lucas capítulo 5, nós vamos fazer a leitura ali do 27 ao 32, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura deste texto. O título propõe o assunto dizendo: a vocação de Levi. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor, fale conosco nessa noite, que a sua palavra encontre espaço, lugar em nosso coração, ó Deus, e que esse chamado de Levi, ele reverbere em nosso coração e nos faça lembrar, ó Deus, do chamado do Senhor para as nossas vidas e dos efeitos desse chamado também. Que o Senhor nos abençoe, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto exposto apresenta aqui, então, uma pessoa sendo chamada por Jesus. A expressão, a vocação de Levi, em algumas Bíblias vai estar exatamente o chamado de Mateus, porque Levi é o nome de Mateus, e vocação e chamado são sinônimos, não é verdade? Quando a gente olha para a figura de Levi aqui, a gente percebe que é impossível para Levi escolher Jesus e seguir ele. Uma das razões do porquê a vocação ela começa na graça é exatamente porque, deixados à própria sorte, nenhuma pessoa de bom grado escolheria Jesus. Aliás, as pessoas que supostamente foram até Jesus, supostamente decidiram, escolheram ir até Jesus, Jesus desmascara as motivações do coração e deixa evidente que aquele chamado, aquela espécie de procura por Jesus era bem fajuta. A gente vai lembrar, por exemplo, do jovem rico, que se aproxima de Jesus e ele mesmo diz: olha, como é que eu faço aí eu quero ser um seguidor, eu quero andar com você, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus fala: bom, então você tem que guardar os mandamentos, tudo mais. E aí aquele jovem rico fala: não, isso aí eu faço tiro de letra. Eu faço isso desde que eu era criança. Não tem ninguém que guarda a lei melhor do que eu. Aí Jesus fala: bom, então só falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres, e aí pode me seguir. E aí o que aconteceu com esse jovem que procurou Jesus para segui-lo? Abortou a missão, né? Obviamente, ele, analisando a proposta de Jesus, pareceu-lhe uma proposta um tanto quanto indecente. Como assim, me livrar de tudo que eu tenho, dar aos pobres para daí seguir você? Nem tem isso daí na lei, né? Mas o que Jesus está revelando é exatamente isso, né? A motivação para seguir Jesus, existem muitas razões do porquê as pessoas seguem Jesus. Existem muitas razões do porquê as pessoas decidem e escolhem Jesus. Mas, assim, existe só uma razão para que Jesus escolha alguém. E a razão do porquê Jesus escolhe alguém é por sua graça. A gente percebe, assim, que Jesus está escolhendo aqui, como discípulo dele, ele está chamando um coletor de impostos, um publicano. E, sinceramente falando, a gente gosta de escolher boas pessoas para estar perto de nós, não é verdade? Pelo menos deveríamos, né, gostar disso, né, de ter pessoas agradáveis que vão acrescentar a sua vida, né, que vão, pessoas que fazem bem, pessoas que te elevam, né, em algum sentido. E quando eu vejo Jesus escolhendo os discípulos, eu fico pensando: rapaz, é a graça de Deus,
Porque eu não escolheria nenhum dos 12 que Jesus escolheu. Mas de jeito nenhum. Você vai vendo a trajetória desses discípulos aqui, você vai vendo o perfil deles e a própria circunstância onde eles estavam quando Jesus os escolhe. Não dá, né? Jesus escolheu bem mal o seu time, a gente pode pensar assim. Mas, novamente, isso fica evidente que o chamado não depende de quem foi chamado, mas de quem chama. E os discípulos serem daquele jeito tudo atrapalhados, né? Serem daquele jeito esquisitos, fracos, vulneráveis, enfim, todas essas características que a gente poderia elencar aqui sobre os discípulos, diz muito sobre nós também. Porque quando Jesus escolhe aqueles 12, a gente fica pensando, eu tenho chance também. Nós temos chance de ser escolhido. Porque o chamado não depende de nós. E aí Jesus então chama Levi. Levi, ele é um coletor de impostos, mas ele é um colhedor de impostos alfandegários. Então, existe um pouquinho de diferença aqui quando a gente pensa na figura do Zaqueu, que também era um publicano cobrador de impostos. Mas vamos pensar assim, o Zaqueu, ele era aquele tipo de cobrador de imposto, né, que ia de casa em casa, né, e ele batia palma lá, e era uma espécie de receita federal, assim, né, não tem como escapar. Então, ele chegava lá e você teria que pagar o imposto a Roma. Né, a Roma dominava o império ali, né, os judeus ali, a Galileia, né, e aí então se cobrava impostos. Os judeus tinham ódio dos publicanos exatamente pelo fato de que eles eram judeus a serviço dos romanos. Portanto, Levi já era um vocacionado. Ele foi chamado para ser um representante do Império Romano. Assim como o Zaqueu foi escolhido para ser um representante do Império Romano. Mas o Zaqueu era, então, esse tipo de receita federal. Ele ia lá, recolhia os impostos, cobrava 4 vezes mais, porque depois ele deixa isso evidente, que quando ele fala assim, vou devolver 4 vezes mais se eu logrei alguém. Esse 4 vezes mais não é sem razão que ele falou. Porque era exatamente o valor que ele cobrava a mais do que deveria para ter os seus próprios lucros ali. Isso era comum. O Mateus não, ele se sentava numa espécie de alfândega. O imposto aqui era mais como se fosse uma espécie de pedágio. Então, os viajantes e comerciantes, quando eles saíam da Judéia para fazer o seu comércio, quando eles voltavam, tinha uma espécie de pedágio. Isso não é novidade nossa, não. Já existia isso há um longo tempo atrás. E o que acontecia? Esse pedágio era pago, né, por você trafegar de uma região a outra, mas também sob os produtos que você carregava. Você tinha que trocar ali a moeda e tudo mais. Então, dependendo do valor, né, daquela bagagem que você trazia, você precisava pagar um imposto. Então, eles sentavam ali nas cadeiras, né, esses coletores aqui alfandegários, e eles ficavam ali nessa espécie de pedágio. O que acontece? É que essa função, pensando assim em Levi e nos cobradores, né, de impostos, essa era uma função altamente lucrativa. Se você gostaria de ganhar dinheiro naquela época, você provavelmente optaria em ser um coletor de impostos. Por outro lado, essa renda altamente lucrativa, ela acontecia em detrimento da perda do prestígio. Então, eles tinham dinheiro, eles tinham bens materiais, mas, por outro lado, eles não gozavam do prestígio no ambiente onde eles estavam. Então, assim, entre ter dinheiro e ter o prestígio, o que você escolheria? É difícil essa pergunta. Porque não dá para... Eu sei que vocês querem... Todo mundo pensou aqui dinheiro, mas aí você respirou um pouquinho e falou, não, mas peraí, só dinheiro é complicado. Porque, enfim, vocês já sabem o motivo, né? É uma pergunta difícil, porque o propósito para a vida, ele depende disso daqui. O que faz... o que traz o meu pão de cada dia?
É algo que eu gosto de fazer? Eu ganho o pão de cada dia fazendo o que eu amo fazer? Às vezes sim, né? Às vezes não. Mas essa é uma pergunta que coloca a gente nesses dilemas da vida. Porque a vocação tem a ver com isso, uma satisfação naquilo que você faz, independente do resultado que você obtenha. Mas, por outro lado, a gente precisa também, para a nossa existência, para que a vida faça sentido, a gente precisa do prestígio das pessoas, a gente precisa influenciar pessoas, a gente precisa do amor das pessoas, a gente precisa ser amparado nos momentos de dificuldade. Então, assim, se eu escolho o dinheiro e perco o prestígio, eu estou sozinho. Mas se eu escolho as pessoas e não escolho o dinheiro, eu vou ter que conviver com a desgraça, né, de não conseguir realizar algumas satisfações que o dinheiro proporciona. E veja, é um ciclo infinito. As pessoas ficam atrás de dinheiro para daí conseguir prestígio, mas elas conseguem dinheiro e não vem o prestígio. Quando vem o prestígio, às vezes não vem o dinheiro. E as pessoas acham que combinar essas duas coisas daria sentido para a sua vida, mas não há possibilidade disso acontecer. Então, aonde a gente encontra isso? E aí, Jesus vem aqui e ressignifica a vida de Levi. Esse é um ponto importante para você pensar. A vocação de Jesus, o chamado do Evangelho, ressignifica a nossa vida. E eu rapidamente gostaria de levantar aqui 3 pontos deste sermão. O primeiro se encontra no versículo 28. O versículo 28 diz: Ele quem? Levi, Mateus, se levantou e deixando tudo, o seguiu. Essa expressão se levantou é muito interessante aqui no texto. E o primeiro ponto eu destacaria assim: a vocação, o chamado de Jesus nos coloca de pé. O chamado de Jesus nos levanta. É bem importante a gente pensar nessa ideia de levantar na Bíblia. Porque em vários textos apresenta essa ideia, né, de estar prostrado, de se levantar da morte, de levantar-se da letargia da vida, levantar das quedas da vida. É bem verdade que a graça de Deus, ela nos levantou da queda infinita, a gente não tem nem como medir isso, nós caímos. Capítulo 3 de Gênesis mostra a maior queda de toda a existência. E o Senhor, por meio do seu chamado, por meio da sua graça, Ele então nos levanta dessa queda infinita. A pergunta é: será que esse chamado não nos levantaria também das pequenas quedas existenciais da nossa vida? Porque é fato que nós caímos. Muitas vezes nós caímos e por uma situação, assim, vários motivos, mas às vezes a gente toma decisões que acabam em queda, não é verdade? Às vezes nós tomamos decisões que nos derrubam. Às vezes nós nutrimos sentimentos que nos derrubam interiormente. Não é à toa que essa ideia de depressão, quando a gente fala, muitas ilustrações, quando você digita lá assim, pessoas com depressão, você logo vai perceber assim, essas pessoas deitadas, essas pessoas prostradas, essas pessoas bem comum assim, você encontrar elas em posição fetal, né, como fala, aquela ideia de abraçadas a si mesmo, né, prostradas, deitadas. Então, essas quedas, né, emocionais, elas tendem a prostrar as pessoas. E por que as pessoas estão caídas, prostradas? Porque é natural do ser humano cair. O difícil é encontrar como se levantar dessas quedas da vida. Mas aqui aparece o chamado de Jesus nos levanta, o chamado de Jesus nos coloca de pé.
Jesus, né, quando tem uma ilustração, uma pintura do Caravaggio, né, que é exatamente a vocação de Levi, o nome do quadro, e você tem essa bonita imagem de Jesus, né, apontando o dedo para Levi, e Levi no meio ali dos coletores, o pessoal contando dinheiro, né, ali mexendo nas anotações, e aí Levi está meio que olhando para Jesus com aquele olhar assim de, eu? É como se ele dissesse, né, eu estou sendo, você está chamando eu? Né, e aí o texto fala assim que ele se levanta. Efésios 5:14, né, o apóstolo Paulo nos diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pode ser que por alguma razão você se sentou, você se acomodou em algum lugar que você precisa levantar, você precisa sair daí. Esse lugar se tornou um ciclo onde você vive a cada dia fazendo as mesmas coisas, mas você não consegue encontrar a resposta do porquê e para quê. E talvez aconteceu isso com você, escolhas que te derrubaram e te levaram para esse lugar. Talvez sentimentos, né, ruins que você nutriu. Talvez maus hábitos que você aderiu. Enfim, eu não sei qual pode ser o motivo, mas eu sei que existe alguém que nos levanta das quedas da vida. Que existe alguém que, apesar de nós, apesar das crises existenciais que às vezes nos prostram, se você prestar atenção, existe um dedo apontado para você dizendo, venha. Deus, Ele quer nos tirar desses lugares de letargia. Deus, Ele quer tirar, não nos tirou da morte apenas, mas Ele tira a morte de nós. E o desejo do Senhor não é que fiquemos prostrados, e é por isso que o apóstolo Paulo também diz, desperta você que está dormindo aí. Levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E o que o Paulo está lembrando é que o povo de Deus não foi feito para estar dormindo, como as pessoas do mundo estão, entregues ao sono da existência. Mas o apóstolo Paulo fala também que é para que eles se levantem de entre os mortos, porque é fato que todos aqueles que estão longe de Jesus estão mortos nos seus delitos e pecados. No entanto, a igreja do Senhor é uma igreja que já foi vivificada. Portanto, não combina com a gente deitar entre os mortos. Nós temos a vida em Jesus. Nós temos significado, nós temos propósito, porque nós temos uma vocação que indica a graça, o amor de Deus, mas também a missão que Ele tem para nós. O texto também no versículo 28, a primeira palavra é levantou-se, mas a segunda expressão que ele utiliza ali é deixando tudo. Então, levantou e deixando tudo. E essa também é uma palavra muito importante. O segundo ponto aqui é exatamente esse. O chamado de Jesus nos desembaraça também. Ele não apenas nos levanta, mas ele também nos desembaraça, deixando tudo. E isso aqui é significativo, porque para Mateus, esse deixar tudo tinha um significado muito alto. Era um custo muito alto, porque era uma entrega total. Por vezes, quando Deus chama pessoas, veja, a gente às vezes está envolvido com situações, em contextos que não exigem talvez tantas mudanças externas. No entanto, há pessoas que precisam de uma revolução, é uma mudança muito drástica da vida. Você precisa mudar todos os seus hábitos, você precisa mudar o ambiente que você frequenta, você precisa mudar o trabalho que você realiza. Esse chamado para Mateus foi um chamado radical. Porque ele precisa largar agora o seu ganha-pão, largar a sua profissão, largar aquilo que ele estava fazendo até agora. E aí ele larga tudo isso para fazer o quê? Ele nem sabe ainda. Mas o ponto é que
nós hoje estamos agonizando em nossa cultura nessa crença de que nós deveríamos viver todas as experiências possíveis e imagináveis. E o grande chamado para nós é assim: não perca nada, não fique de fora de nada. Você precisa experimentar tudo que tem à sua disposição. Qual que é o problema disso? O problema é que isso gera um embaraço sem tamanho para a nossa vida. Atrás de buscar essas experiências que a prateleira cultural nos oferece, a gente vai se emaranhando, a gente vai se enrolando, vai ficando difícil de a gente se locomover. A gente tem a proposta do consumismo, por exemplo, que faz isso com as pessoas, porque o consumismo é uma questão bem objetiva. O que o consumismo faz quando ele domina o coração de uma pessoa? Ele faz ela se enrolar toda, né? A gente começa a perceber assim, poxa, tem alguma coisa, porque a gente vai perdendo os limites, a gente vai se embolando, e aí vai virando as coisas, né, às vezes pequenas, mas elas tendem a se tornar uma grande bola de neve. Né? A gente vai se emaranhando, vai se enrolando, e às vezes o jeito de sair para sair de você entra em outro problema, e quando você vê, você está num emaranhado de coisas que acaba limitando a sua vida, limitando a sua existência. E é exatamente isso que Jesus está fazendo, ele está desembaraçando a vida de Mateus com esse chamado. Mateus se levanta, mas ele está se levantando para sair daquele ambiente onde ele estava ali, provavelmente, né, ali dia após dia, e vivendo entre a escolha de ter lucro ou ser amado. E agora ele percebe que ele é alvo da maior riqueza que pode existir e, além disso, ele está sendo amado por alguém. Parece que a gente tem a tendência de fazer o caminho oposto de Mateus. Veja que, enquanto Mateus deixa tudo para seguir agora aquilo que é essencial, a gente deixa o essencial para seguir tudo. E é essa análise aqui que faz a gente pensar na opção correta. Deixar tudo para seguir o essencial é sempre melhor do que deixar o essencial para seguir tudo. Porque deixar o essencial para seguir tudo vai embaraçar a tua vida, vai emaranhar você. A gente deixa, por exemplo, a prática da oração, a prática da leitura da palavra, a gente deixa, às vezes, a nossa vocação enterrada. Já viram isso? Tem até uma parábola, parece, né? Que fala sobre isso. E quer saber, vou deixar enterrado aqui, depois eu devolvo. E a bronca é exatamente essa. Não era para ficar parado. O que Deus deu para você, você precisa granjear. Você precisa produzir. Você precisa usar isso. E não adianta você achar assim, mas isso é para quem está ali na frente, com o microfone na mão, quem está cantando, eu não tenho a vocação. Todos nós temos uma vocação. E você recebeu algo da parte de Deus que não é seu, porque a vocação e a missão, o serviço, ela tem a ver com compartilhar aquilo que é dos outros. Se eu recebo uma vocação e eu não compartilho com vocês, eu estou privando vocês desse privilégio. E é pecado. Eu estou furtando de vocês de serem abençoados por meio da vocação que eu recebi. É por isso que não faz sentido um cristão que foi chamado pela graça de Deus, que foi vocacionado, não fazer nada. Isso é a letargia que a gente fala. Então, assim, você pode fazer muitas coisas, você pode interceder pelas pessoas, você pode orar pelos seus irmãos,
você pode participar de algum ministério da igreja, você pode testemunhar para alguém que você conhece. Então, assim, a grande comissão é verdadeira e ela é para ser realizada por todos nós. Então, o grande problema é que a gente, às vezes, não pensa assim, não faz assim, porque a gente já se emaranhou todo na vida, a gente já se embolou tudo com um monte de coisa e o essencial se perdeu no meio de tudo isso. John Stott, né, ele fala aqui no livro O Discípulo Radical, ele diz assim, a vida e estilo de vida são expressões que, obviamente, se pertencem, não podendo, portanto, separar-se uma da outra. Todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida, mas qual é o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. É exatamente isso que está acontecendo com Mateus. Ele está recebendo um chamado, ele está recebendo vida, e agora também ele está recebendo um novo estilo de vida. Um estilo de vida que está totalmente divorciado dos emaranhamentos da vida, né? Ou seja, o chamado de Jesus para nós, ele nos ajuda a reorganizar a vida, a reordenar a vida. Essa é a verdade. E reordenar a vida significa exatamente reordenar a família, reordenar o trabalho, reordenar o ministério, reordenar o lazer. Ou seja, todas as esferas da nossa vida, elas vão ganhando um status novo, um status de organização, de reorganização, onde cada coisa acontece do jeito que deveria acontecer. Aliás, essa é a definição de uma vida bem-aventurada. E aí, o que acontece? Isso, por vezes, não acontece de maneira miraculosa, onde os nossos problemas somem agora que a gente encontrou Jesus. Mas perceba que esse é o caminho, o chamado de Jesus vai nos desembaraçando e alternativas para reorganizar a vida vão se apresentando para nós. E o ponto é esse, é que a gente pegue os erros e comece a transformar em acertos. E é exatamente isso que Jesus está fazendo com as nossas vidas, ele está reorganizando. E aí talvez você pense, eu gostaria de servir ao Senhor, gostaria de estar envolvido com alguma coisa, mas eu não tenho tempo. Não, o teu tempo está embaraçado. Você precisa reordenar o seu tempo. E Jesus te ajuda a fazer isso. Mas eu não tenho vontade de fazer as coisas para Deus. Pois é porque os seus sentimentos e o seu desejo, ele está emaranhado com outras coisas. Talvez você prefere mais se entreter mesmo. Mas Jesus oferece a oportunidade de você reorganizar os seus desejos também. Enfim, o Senhor nos ajuda em todas essas situações. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Percebe que isso tem a ver com a missão. Você, eu, nós deveríamos estar com perseverança correndo uma carreira que nos foi proposta. Traduzindo, nós temos um chamado, nós temos uma missão. E nós deveríamos estar focados nisso. Mas como que eu faço então para me focar nisso? Bom, desembarace a sua vida de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, que diariamente está aí tentando nos seduzir. A ideia é que você vai ser seduzido para não se envolver com a missão que você recebeu. E é por isso que você tem que pensar todo dia nisso daqui. Eu preciso correr com perseverança porque eu tenho uma carreira que me foi proposta. É aqui que está o segredo, é aqui que está o propósito e o sentido da nossa vida. Se a gente deixar de lado isso para correr atrás das coisas, se a gente for seduzido por esses pesos e pecados que nos assediam, o que vai acontecer? Vamos nos embaraçar. E o apóstolo Paulo fala, desembaracem a vida de vocês.
O terceiro ponto aqui, para a gente encerrar, o chamado de Jesus, ele nos levanta, ele nos põe de pé. O chamado de Jesus desembaraça a nossa vida, mas o chamado de Jesus também nos dá uma nova rota. O versículo 28 ainda termina dizendo assim, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Isso aqui é importante. Jesus, ele não apenas nos levanta, ele não apenas nos levanta e tira as cargas do nosso coração, da nossa vida, mas ele também nos coloca num novo movimento, uma nova rota. Seguir ao Senhor é acatar, é obedecer às suas orientações, e isso significa que nós agora vamos para onde Jesus está indo. Este é o segredo. João Calvino, ele diz para a gente que a vontade de Deus, presta atenção, a vontade de Deus é a regra pela qual devemos regulamentar todos os nossos deveres. A vontade de Deus é a regra pela qual devemos regulamentar todos os nossos deveres. Tudo o que você faz deveria ser regulamentado pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Que a gente caminhe com Ele. Que a gente vá para onde Ele está indo. E o versículo 29 deixa evidente que esse caminho que Jesus está fazendo, a nossa missão ela começa conduzindo pessoas para acessar Jesus. É incrível como isso daqui é um padrão nos encontros de Jesus. Porque, olha só o versículo 29. O 28 diz que ele se levanta, ele deixa tudo e segue Jesus. E aí, qual que é a ação dele no versículo 29? Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Ou seja, Levi leva Jesus para a sua casa, oferece um banquete, mas olha que interessante, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Porque esses são os amigos do Levi. Ele é amigo desses camaradas aqui, dos fariseus, dos escribas, dos publicanos, né? Então, esse era o ambiente dele. O que está acontecendo aqui com Mateus? Mateus ele não está agora voltando e sentando naquela mesinha e fazendo a mesma coisa. A vida dele agora recebe um novo significado. E ele não se satisfaz agora de conhecer Jesus sozinho, mas ele sabe que a missão dele é partilhar Jesus com as outras pessoas. É por isso que ele pega os seus amigos agora, em vez de estar trabalhando com os seus amigos para tirar lucro das pessoas, agora ele está oferecendo a riqueza que ele encontrou para os seus companheiros. E esse é um engano que a gente pensa às vezes, que ser crente é a gente se afastar das pessoas que não conhecem Jesus. E muito pelo contrário. Em nenhum lugar a gente tem essa ideia aqui de se afastar das pessoas que não conhecem Jesus. Porque elas, a partir de agora, são o nosso alvo. Se foi bom para você encontrar Jesus, se em Jesus você encontrou sentido e propósito para a sua vida, por que diabos você não compartilharia isso com os seus amigos? Não tem lógica nenhuma isso. A gente não indica para as pessoas tudo aquilo que é bom para nós? Gostei da tal roupa, vou lá indicar essa loja. Se alguém me perguntar qual posto de gasolina é melhor, se alguém me perguntar que carro é melhor, se alguém me perguntar... A gente faz isso. E aí as pessoas aí fora estão agonizando, buscando respostas para a vida que nós temos. Mas aí a gente pensa, não, agora eu sou crente, né? Eu não posso mais conviver com essas pessoas. Não, isso é um tipo de embaraço. Nós recebemos de Jesus, nesse chamado, uma nova rota. Mateus seguiu Jesus. Para onde Jesus está indo? Salvando pessoas. E é para lá que a gente tem que ir também. Que pessoas que Jesus quer salvar, você pode pensar? Todas aquelas que você conhece e que ainda não são salvas. Mas então eu vou avisar lá os presbíteros para eles virem aqui. Não, você está lá já. Lembra da vocação, do chamado? Pois é. Se você está lá, você é um vocacionado, é sua missão.
Partilhe o evangelho, mostre Jesus para essas pessoas, porque essa é a rota que Jesus nos coloca. Tem um teólogo que diz, né, que o homem convertido jamais desejará ir para o céu sozinho. Uma pessoa convertida jamais desejará ir para o céu sozinho. Mateus, Levi, que antes subtraía a riqueza das pessoas, agora partilha da sua maior riqueza com essas pessoas. Filipenses, capítulo 3, 13 e 14, para a gente concluir, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vocação que o apóstolo Paulo tinha consciência, e essa é a vocação que nós também recebemos de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos prosseguir para o alvo. Jesus diz algo curioso aqui, o versículo 31, quando os fariseus ali o questionam, murmuram, né, por que Jesus está nessa festa e por que ele está ali comendo então com esses publicanos, por que ele está na casa do Levi, que é um agente do governo romano, extorquindo o povo. Como é que Jesus tem coragem de estar numa festa assim, cercado de gente, de pecadores? E Jesus dá uma resposta interessante, ele fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É interessante porque essa lógica aqui, Jesus conclui exatamente com essa ideia de enfermos, doentes, e esses doentes e enfermos sendo o alvo principal de Jesus. Porque ele diz aqui: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são enfermos, doentes. E a pergunta que eu encerro aqui, para a gente aplicar essa conclusão, ela é a seguinte: qual é a função de um médico, se não a de levantar o enfermo? Não é exatamente essa a função de um médico? O médico vai lidar com alguém que está prostrado por uma doença, por uma enfermidade, e o papel principal desse médico é levantar o doente, é restaurá-lo, é ajudá-lo a se curar, para que ele saia daquela situação ali de enfermidade. Qual é a função de um médico se não desembaraçar a vida do enfermo, mostrar as ações nocivas para a saúde do paciente, para que ele tenha consciência de hábitos, às vezes, que conduzem ele para essa enfermidade? É exatamente isso que acontece quando você, né, às vezes vai fazer um exame lá, e você está mal, está com dor, está meio prostrado, e daí algumas coisas serão descobertas, né? E o médico vai dizer para você: você vai precisar parar com isso, você vai precisar parar de comer isso, você vai parar de ter esse hábito aqui, vai mudar, vai fazer outras coisas. Então você tem que largar um monte de coisa aqui que você fazia para que a sua saúde se recupere. Ou seja, o médico está desembaraçando a vida do paciente. Mas também, não só desembaraça a vida do paciente, mas ele também dá uma nova e saudável rotina para o paciente. É isso que o médico faz. O médico vê uma pessoa prostrada, doente, ele vai lá, desembaraça a vida dela, mostrando as razões do porquê ela está ali, o que tem contribuído para agravar o problema. Mas não só isso, ele também dá novas rotas, novas formas saudáveis, né, de rotina para o paciente. É isso que Jesus está falando, exatamente isso. Quando Jesus ele chama Mateus, ele está lidando com alguém que está enfermo espiritualmente, com alguém que está morto espiritualmente. E o que Jesus faz? Levanta Mateus, desembaraça a vida de Mateus e dá uma nova rota, uma rota saudável para ele agora. É isso que é a vida de Jesus em nós.
Deus faz exatamente isso. Ele resolveu nossa doença, nossa chaga mortal. Ele mostra as coisas que a gente faz e que às vezes nos embaraçam e nos mantêm às vezes enfermos. Mas mais do que isso, ele também nos dá uma nova rota, um novo estilo de vida, que é a nossa missão. Esse chamado, naturalmente, ele nos leva a anunciar Cristo. Que Cristo é aquele que levanta o caído, que desembaraça a vida dos aflitos e que proporciona uma rota para aqueles que estão perdidos na vida. Se você conhece pessoas que estão nessa condição, a resposta é Jesus. Se você talvez está experimentando em alguma área da sua vida, algum tipo, talvez você se sente perdido, né, e precisa de uma rota para a sua vida, se aproxime de Jesus. Talvez você está embaraçado, está aflito porque se embaraçou na vida. Jesus nos desembaraça, procure Jesus. Talvez você está caído de alguma forma, mas Jesus é aquele que nos levanta. Creia nisso, creia em Jesus, busque ao Senhor e ofereça a Ele também para aqueles que estão ao seu redor. Naturalmente, o senso de propósito e sentido vão começar a crescer no seu coração e você vai começar a experimentar a satisfação real da vida. A satisfação real da vida está no essencial, e o essencial para nós é realizar a vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado mais uma vez por sua palavra, te agradecemos por essa reflexão, ó Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo continue nos ajudando, nos dando graças, ó Deus, para que a gente não esqueça dessa verdade. Existe um sacerdócio universal de todos os santos, nós temos um chamado, nós temos uma vocação, e essa vocação tem como base o amor, a graça do Senhor, mas ela também tem um fim. E o fim é que nós caminhemos com o Senhor. O fim e o propósito dessa missão é que a gente dedique a vida para fazer aquilo que o Senhor está fazendo, para ir para onde o Senhor está indo. Que as nossas vidas, ó Deus, recebam esse significado pela obediência à sua vontade, Deus. Nos ajuda a enxergar essas oportunidades, nos ajuda a lidar de maneira adequada, ó Deus, com as demandas, as aflições da vida. Se há alguém aqui perdido, ó Deus, na vida, em algum sentido, que eles encontrem o caminho que está no Senhor. Levanta, ó Deus, aqueles que estão caídos, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão prostrados, que o Senhor, na sua graça e misericórdia, os levante, ó Deus, assim como levantou Levi. Que o Senhor nos ajude a desembaraçar a vida, ó Deus, nos livrarmos dessas coisas que nos mantêm tão ocupados, mas ao mesmo tempo tão longe daquilo que nós deveríamos ser e fazer. Desembaraça as nossas vidas, ó Deus, e nos dá uma nova rota. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.